Fala, dono Mão na Massa, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do nosso canal. Obrigado por estar acompanhando a gente. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, aproveita para se inscrever, para deixar o seu joinha. Isso ajuda esse vídeo a aparecer para mais pessoas que precisam, que querem saber como melhorar o marketing digital do seu próprio negócio. Então, fica ligado que hoje eu tenho 5 problemas que todo empreendedor enfrenta em relação ao marketing digital. Pessoal, o primeiro problema que todo empreendedor enfrenta é ter falta de clareza. Nuno, que falta de clareza? Falta de clareza nos objetivos que você quer com o seu marketing digital. Por mais que a venda seja o objetivo principal, a gente precisa traçar aonde a gente quer chegar. Porque se a gente não tem um destino, fica difícil a gente trilhar um caminho. Então a gente precisa criar algumas metas, entender do nosso negócio, entender aonde a gente pode chegar naquele momento, quais são os limites, né, a régua máxima e a régua mínima. Então assim, o faturamento mínimo que eu posso ter é de tanto, ou então o máximo que eu posso ter é tanto. E esse range entre o mínimo e o máximo, ali está desenhado mais ou menos o objetivo que a gente vai traçar. Tá? Ainda falando de falta de clareza, a gente tem a falta de clareza da ferramenta. Então, o empreendedor, no começo, em geral, ele não sabe quais ferramentas ele vai utilizar, quais ferramentas contemplam o marketing digital, quais os canais que ele vai colocar conteúdo ou que ele vai usar para fazer mídia paga, enfim. Então, conhecer as ferramentas, conhecer esse universo do marketing digital é importantíssimo para você ter clareza e saber por onde começar. Tá? E isso leva a um outro ponto, que é exatamente saber a quem atribuir esse cuidado do marketing digital. Então, assim, eu vou ter um profissional que faz isso para mim, então, quem que eu tenho que contratar? O que ele tem que saber? E aí isso deixa claro para a gente que, assim, enquanto o próprio empreendedor não sabe, fica difícil ele contratar, a gente como agência, né? Não sei se você sabe, mas eu tenho uma agência juntamente com o Rodrigo, meu sócio, que também vai aparecer aqui no canal em outros vídeos, outros conteúdos, falando mais da parte de performance, né? De mídia paga, enfim. Muitas pessoas chegam até a gente por indicação e quando a gente chega lá para fazer esse primeiro contato, essa prospecção, a pessoa fala, nossa, eu nem sabia por onde começar a procurar. E assim, muitas vezes pessoas que têm negócios grandes já rodando e a pessoa não faz ideia, porque ela não sabe, não sei se eu preciso de um site, vou procurar um web designer, uma empresa de site, ou então, eu precisava de alguém que fizesse meu Instagram. Então, primeiro você tem que entender o processo como um todo para saber por onde começar. Segunda coisa, o medo de investir. O que a gente quer dizer com esse medo de investir? Muitas vezes a gente se deparou com empreendedores, empresários, enfim, que tem condição de fazer um aporte tanto de agência, de mídia paga, enfim, e ele tem medo de investir, porque na verdade ele não está enxergando aquilo como um investimento, ele está enxergando como uma despesa, como um custo. Então quando a gente fala para ele, olha, a gente recomenda você fazer um aporte mínimo de R$ 1.500 no Google, vou trazer um exemplo. Essa pessoa, esse empresário, a gente se depara geralmente, ele sente medo. Só que aí a gente pergunta para ele, tá, vamos desconstruir isso? Qual que é o ticket médio do seu produto? É R$ 1.000. Se você vender um produto, graças ao trabalho de marketing digital, você teve a chance de ganhar um novo cliente, fidelizar um novo cliente. Esse cliente vai falar do seu produto para mais pessoas. E esse cliente, esses R$ 1.000 dele, praticamente zerou o seu investimento. Então é isso que a gente tem que entender, a gente tem que aprender a fazer a conta reversa sem colocar o medo nessa conta e sem olhar ela como uma despesa. O que é a conta reversa? Conta reversa é quando a gente pega o ticket médio
do nosso produto ou do nosso serviço e entende, por exemplo, quantas vendas eu preciso fazer para chegar no objetivo que eu quero. Se meu ticket médio é R$80, vamos supor que eu sou um veterinário e cada consulta custa R$80. Se meu ticket médio é R$80 e eu quero faturar 8 mil no mês, então eu preciso atender pelo menos 100 consultas. Para eu atender 100 consultas, eu preciso alcançar, em termos de divulgação, preciso impactar pelo menos 300 pessoas ali da minha região, do meu bairro, para dessas 300, 100 virem fazer um atendimento comigo. Então, essa conta reversa, é claro, desses 300 leads, que é o termo que a gente usa no marketing digital, que são esses contatos resultantes de um trabalho de marketing digital, quanto que a gente paga por lead. Então, tudo isso você só vai conseguir saber ou contratando uma ótima agência, na verdade é um investimento alto, porque ela vai te trazer retorno, ela vai te trazer o resultado. Então, ou você tem que ter uma agência muito competente ao seu lado, ou você precisa entender. Essa é a base. O empreendedor deveria ser uma obrigação dele, antes de montar um negócio, quando ele vai abrir uma firma lá na Jusesp, que é o caso do nome do órgão aqui de São Paulo, deveria ser obrigatório ele fazer um curso de marketing digital. Só que o marketing digital aplicado à prática, que é a nossa proposta aqui do Dono Mão na Massa. Porque enquanto você não souber essas coisas simples, pode até ser que não seja você a pessoa que vai executar, mas é importante que você seja a pessoa que sabe interpretar, entender para poder cobrar alguém. Legal? Vamos lá para o terceiro item. Achar que não tem tempo. Muitos empreendedores falam para a gente que não tem tempo de gerar conteúdo para o seu marketing digital, de atender cliente nos canais digitais, de tirar uma foto que seja para postar num feed ou num history do Instagram, do Facebook. Então, assim, como que você não tem tempo para fazer algo que mantenha o seu negócio de pé? E esse tempo, o que a gente costuma identificar, é que 1 hora por dia já seria o suficiente para você fazer dar uma atenção coerente para o seu negócio. Então, o tempo ele é muito relativo. 1 hora por dia, em geral, as pessoas perdem rolando um feed de Instagram alheio, né? Vendo o history de outras pessoas que ela conhece, de amigos, sabe? Geralmente não é um tempo produtivo. Então, ache o tempo. Ao invés de achar que não tem tempo, ache esse tempo, porque esse tempo é o que diferencia as empresas que fazem o seu marketing digital, por mais básico que seja, levar essa empresa a algum lugar. Porque, gente, nenhuma empresa, a não ser que você tenha um investimento, um capital de giro gigantesco, nenhuma empresa ou empreendedor ou prestador de serviço autônomo vai começar com um aporte gigante, com uma verba que dê para ele estruturar um departamento de marketing interno da empresa dele, que dê para ele contratar uma agência muito boa para entregar resultado. Isso é minoria. Geralmente são empresários que já têm outros negócios, porque ele já tem investimento, enfim. Então coloque isso na sua cabeça. Esse tempo, você tem que encontrar esse tempo, porque ele é o tempo um dos mais preciosos que tem. Show? Quarto item. Falta de aprofundamento. Nossa, palavra, né? Aprofundamento. Exatamente. As pessoas parece que gostam de ficar no superficial, né? A mania de achar que a gente sempre vai terceirizar aquilo, de que aquilo não é pra gente. Então, assim, eu não vou entender... Nossa, eu tenho aversão ao Google Ads. Eu vi uma vez lá aquele negócio, aqueles gráficos, aqueles números, achei muito confuso.
E aí a pessoa não se aprofunda para entender mesmo. Tá, deixa eu entender, deixa eu tentar pôr a mão na massa aqui, praticar, para aí eu poder opinar. Então, sempre na nossa vida, as coisas que a gente ainda não tem contato, que a gente não sabe fazer, sempre vai gerar essa repulsa. E a gente tem que se comprometer a sempre pelo menos ir um pouquinho mais a fundo, e aí sim a gente consegue tirar uma conclusão mais compatível. Porque realmente é o que eu falo. Eu como sócio, dono de agência, eu já fui desenvolvedor, eu já precisei programar. Então eu já fiz curso de JavaScript, de ASP na época, de PHP. Eu sou designer também, então eu tenho as skills de manipulação de imagem, de montagem, de diagramação, de desenvolver logo. Eu também, querendo ou não, sou um administrador de empresas, mas assim, de todas essas coisas, por exemplo, programação não combina muito com o meu perfil comportamental, com o meu estilo de raciocínio. Eu sou mais da área da criatividade. Mas eu precisei me aprofundar minimamente em desenvolvimento na programação para poder cobrar as pessoas que fazem isso para mim hoje, para poder desenvolver os parceiros que vão me atender, para poder entender, para poder vender. Eu tive que entender isso antes de eu meio que tirar da minha lista e assim, eu não sou programador, mas eu fui por um tempo. Não fui um bom programador, mas eu tentei. Então, coloque isso na sua cabeça. Sempre é possível e viável a gente se aprofundar um pouco em todos os temas que permeiam o nosso negócio para a gente ter sucesso. Beleza? Quinta e última coisa que todos os empreendedores já passaram ou vão passar é um problema de falta de observação. Essa falta de observação é criar um olhar cuidadoso para a gente poder extrair informações importantes de concorrentes, de grandes empresas que estão fazendo certo. Então, agora em meio à pandemia, por exemplo, o Madeiro foi um caso que repercutiu na mídia, porque o dono do Madeiro falou algumas coisas que colocou em xeque o próprio Madeiro. Então assim, hoje o lanche do Madeiro, não sei se você conhece, mas aqui em São Paulo e acho que no Sul já é bem famoso, o lanche do Madeiro é muito bom e não é mais por causa do dono, porque o dono ele está cuidando de outras coisas já, as lojas são franquias, então assim, uma fala dele comprometeu toda uma cadeia de negócio que ele demorou anos para criar, uma excelência que tinha, ele conseguiu, levar isso ruim abaixo com poucas palavras. Então isso tem que entrar no nosso repertório de observador para a gente poder olhar para o que ele fez e não repetir. Então assim, quando você é dono de um negócio, você tem que tomar muito cuidado com a forma como você se posiciona politicamente, por exemplo. Então já aconteceu de eu chegar num cliente ali, num prospect, e ele já vir cheio de lados partidários, ele não sabe o lado que eu sou. Então assim, por mais que na maioria das vezes tenha uma sinergia, já aconteceu de não ter. Claro, eu com a posição de profissional e a educação, tudo, me mantive neutro, mas já não é o mesmo trabalho ali, porque você sabe que a pessoa às vezes é muito extremista, enfim. Então é importante a gente observar as coisas boas e as coisas ruins. Então vou dar um exemplo. Se você tem uma clínica de estética, você está seguindo outras clínicas de estética? Você já selecionou quais são as 10 maiores da sua cidade para você poder se aprofundar ali no dia a dia deles, ver o que eles fazem no Instagram, se já chegou algum anúncio deles para você, se ele fez um vídeo mega lindo. Você já parou para pensar e observar o que ele tem feito para você poder extrair o que é bom e o que não é? Porque sempre tem aquela coisa que não funciona, né? Então vai ter um tiro no pé que ele vai dar quando ele fez uma campanha, uma promoção. E isso vai servir de aprendizado para você. É a mesma coisa. Esse vídeo aqui, esse conteúdo,
para muitas pessoas pode ser assim, que encurte uma distância muito grande, porque a pessoa fala, nossa, tudo isso que o Nuno está me falando faz sentido, eu vou tomar cuidado para não cair nesse limbo da falta de clareza, de achar que eu não tenho tempo, de não observar direito, de ter medo de investir, entendeu? Então, tem que aprender a observar, porque se você está preocupado de verdade com o seu negócio, isso é um pilar importantíssimo. Dono Mão na Massa, obrigado por ter ficado com a gente aqui até o fim de mais um conteúdo, de mais um vídeo. Está sendo muito gratificante ver os acessos que a gente está conseguindo, ver as pessoas que estão mandando e-mail para a gente, que estão procurando, até pessoas que às vezes vêm com a intenção de aprender e aí aquilo que eu falei que eu passei como desenvolvedor, a pessoa acaba vendo que não é muito a praia dela e ela já está numa condição de partir para uma agência e a gente já está evoluindo com alguns trabalhos como agência de alguns assinantes aqui do canal e seguidores do Instagram, enfim. Então, muito obrigado. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, comenta aqui embaixo. Aproveita, se você ainda não aproveitou, para seguir a gente no Instagram, seguir e curtir a nossa página lá no Facebook, se inscrever aqui no YouTube, deixar um joinha, deixar um comentário falando o que a gente pode melhorar, o que você gostou, o que não gostou. Enfim, tamo junto. Qualquer coisa, Dono Mão na Massa está aqui para te ajudar a colocar em prática, tá bom? Valeu, um abraço!